Olá, Oi, tudo Roberto. bem? Tudo bem e Tudo você? bom? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. O pessoal tá ouvindo Que legal. também? Dá um ok aí pra gente. Roberto, eu queria começar aqui já agradecendo você pela disponibilidade de trazer um pouco do seu conhecimento aqui para o Priori Agro e a gente esclarecer várias dúvidas que o pessoal tem aí sobre carne, tanto o pessoal da área técnica e o pessoal também que é consumidor, né? Um dos focos do Priori Agro é levar informação para o consumidor. E aí queria agradecer você por ter disponibilizado esse tempo aí pra gente. Não, legal. Sempre um prazer estar falando aí sobre esse tema, carne de qualidade, e cada vez mais os técnicos, os estudantes e os profissionais da área estarem discutindo sobre isso é muito bacana. E eu não sou o dono da verdade, eu só trago algumas informações e algumas experiências teóricas e práticas. Atualmente, muito mais teóricas, desculpa, muito mais práticas do que teóricas. E Mas, de alguma forma, espero contribuir com vocês aí em relação às perguntas que você tem. claro, não, tranquilo. O pessoal também pode mandar pergunta, fica à vontade. E eu deixei para apresentar o Roberto, acho que dispensa apresentações, mas deixei para apresentar ele junto comigo aqui, porque caso ele queira acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, pessoal, para quem não conhece o Roberto Barcelos, ele é agrônomo, consultor de projetos de pecuária intensiva com foco em qualidade de carne. Ele é sócio da BBQ Secrets, me corrija aí se estiver errado, Roberto, que é uma marca de carne premiums, também é dono dos açougues BBQ Company e Confraria da Carne. Ele está à frente também do restaurante BBQ Company House, onde são servidos os cortes da empresa, que são preparados na brasa. E o Roberto também promove cursos de carne de qualidade e é expert em churrasco. Aqui no Priori Agro só vem fera. Teve algumas mudanças recentes e eu até deixei para te atualizar agora, algumas Bom, novidades, mas a gente deixa para o final. ah, beleza. Bom que a gente deixa o pessoal aí curioso. Então vamos aguardar que até eu já estou curiosa também. Ô, Joia. Roberto, conta um pouco aí da sua trajetória, como você se sentiu atraído aí pela parte dessas carnes mais premiums. Conta um pouquinho aí dessa história para o pessoal entender. Foi tudo muito natural na minha vida profissional. Eu sou agrônomo de formação, me formei na Unesp em Botucatu em 95. Eu já até estou de óculos para poder enxergar, porque eu já não enxergo mais, estou ficando velho. E aí meu primeiro desafio como estudante, eu sempre pendi para o lado da zootecnia, apesar de fazer agronomia. Hoje em dia é até raro profissionais de agronomia trabalharem com carne, com pecuária, mas na minha época ainda estava meio embaralhava muito os profissionais de agronomia, zootecnia e veterinária. E o que me encantou realmente foi a zootecnia. E até chegou um momento que eu ia trancar a faculdade de agronomia para prestar zootecnia. Aí eu tive a influência de um grande professor aqui, um grande mentor, que ele falou: não, eu sou agrônomo, só trabalho com nutrição animal, com zootecnia, por que você não pode ir por esse caminho? E nesse momento ele me adotou e eu passei a ser o estagiário oficial ali do Departamento de Nutrição Animal. E de lá para cá eu vivi muito a pecuária intensiva, que é um pouco a bandeira da faculdade de Botucatu. Sim. O professor Silveira, o novilho super Super precoce. Eu precoce, estou exato. falando de 20 anos atrás que os professores buscaram eficiência máxima dentro da pecuária de corte. E eles começaram a fazer cruzamento industrial, evolução da nutrição. Eu lembro que os primeiros ensaios de silagem de grão úmido eu participei. Foi um grande aprendizado, mas o grande primeiro desafio era produzir o menor tempo possível. E a gente conseguiu aí trabalhar com animais de 12, 13 meses, na época com 16 arrobas, 17 arrobas, e era uma grande revolução. Bacana. A segunda etapa desse processo foi o seguinte: é entender o que a gente estava produzindo. Mas essa questão ela só veio entrar com uma força maior na hora que eu já estava trabalhando profissionalmente e a gente se atreveu a desenvolver uma marca de carne em um dos projetos que eu atuava. Bacana. E eu falei, bom, a eficiência máxima a gente está muito próximo de conquistar.
abater um novilho super precoce. Agora vamos buscar a agregação de valor, que era um outro caminho que se somava à possibilidade de buscar eficiência máxima. E aí eu comecei a perceber que eram dois mundos totalmente distintos. Que o animal eficiente não é aquele que vai produzir a melhor carne, ou a melhor carne vai ser produzida se em algum momento dentro do sistema de produção o produtor abrir mão da eficiência máxima, realizando uma castração, transformando esse animal de gordura mediana num animal de gordura uniforme, buscando características de marmoreio, que são antagônicas às características de musculosidade. Então, eu até estava ontem num grupo de pecuaristas um grupo grande que foi montado aqui de WhatsApp recentemente. Eu estava vendo muitas discussões sobre seleção e eu até não participei dessa discussão, porque, honestamente, ia dar muito trabalho para eu posicionar o meu ponto de vista, que às vezes não é tão bem aceito por algumas pessoas. Quando eu falo que eficiência versus qualidade são coisas distintas. O touro para utilizar para eficiência é diferente do touro que se utiliza para qualidade. As métricas que a gente busca são distintas. Quem faz pecuária commodity, quem quer produzir mais quilos de carne por hectare, mais quilos de bezerro por hectare, ele vai se preocupar em métricas de ganho de peso, peso a desmama, rendimento de carcaça, área do olho de lombo. E quem busca qualidade está buscando um equilíbrio maior entre as características e a precocidade faz sentido, a idade de reprodução das fêmeas faz sentido, leite faz sentido, marmoreio obrigatoriamente e acabamento de gordura. Então, o animal que vai para o projeto da eficiência não é o ideal que vai para a qualidade. E o engraçado é que a mesma raça pode ter indivíduos para programas de eficiência e de musculosidade e para programas de qualidade. E isso é que as associações de raça não entendem. Entendi. Quando a gente fala que a carne é certificada pela raça A, ou pela raça B, ou pela raça C, não necessariamente eu estou dizendo que todos os indivíduos daquela raça ou daquele fenótipo vão produzir uma carne de qualidade. Então, esse é um grande erro que ainda a gente está engatinhando nesse processo e a gente vai aprender, não agora, mas vai aprender num futuro muito próximo. É uma generalização aí de como se tudo daquela raça fosse o top, né? O premium, né? Que o pessoal diz. Exatamente. E eu tenho resultados até que mostram resultados práticos, inclusive de abates de animais que se caracterizam por ter altíssimo marmoreio, de ter abates certificados pela associação com níveis de marmoreio muito baixos. Eu só não vou falar raça A, ou raça B, ou raça C para evitar problema. Não vamos entregar, o pessoal já me metralha bastante aqui. Então, o marmoreio é uma questão individual. É uma questão de uma seleção, ou de uma pré-seleção, ou fruto de um acasalamento. É uma característica que tem alta herdabilidade. Então, eu consigo essa característica, se isso for de importância dentro do meu projeto, a partir de várias raças. Basta eu identificar indivíduos e multiplicar esses indivíduos. Ô Roberto, acho interessante explicar para quem é leigo e está aí na live o que é o marmoreio, né? O marmoreio é a gordura que está entremeada nas fibras musculares ali e ela confere sabor, maciez, suculência na carne. E para o pessoal que não está muito familiarizado com o assunto, é sempre bom a gente deixar eles no mesmo Não, exatamente. No mesmo nível. E aí entra também um erro de avaliação, as pessoas associam muito forte maciez com marmoreio. Mas o marmoreio ele influencia muito mais sabor e suculência do que maciez. A maciez, quem influencia de fato é a maturação. Ótimo, ótimo. Ô, Roberto, e aí você falou que a gente vou pular um pouco aqui, eu elaborei umas perguntas, mandei para o Roberto, mas como a gente está falando de marmoreio, falou um pouco de raça, comenta para a gente, por favor,
quais são os fatores aí que mais afetam na qualidade da carne? Você falou que é um sistema todo complexo, né? Mas explica pra gente um pouco de sexo, idade de abate, porque muita gente tem dúvida, né? O consumidor fica pensando, eu vou comprar uma picanha de um boi velho, como é que vai ser? Essa picanha de boi velho é ruim, é boa? Explica aí pro pessoal, por favor. A primeira característica que existe uma correlação em relação à qualidade é maciez. E a maciez é fruto de uma solubilidade maior do colágeno no preparo. E quanto mais jovem forem os animais, mais solúvel é esse colágeno. Então, existe uma tendência de as carnes de animais mais jovens serem mais macias do que animais mais velhos. Esse é um primeiro ponto. Então, todo protocolo de qualidade ela vai limitar a idade dos animais. Outra coisa importante é a quantidade de gordura na carcaça. A nossa língua tem papilas gustativas. Aquele salgadinho que é impossível comer um só é impossível comer um só pela quantidade de gordura que ele tem. Então, as carnes com maiores teores de gordura são mais palatáveis. Dá uma satisfação maior quando a gente ingere ingredientes com maiores níveis de gordura. Então, quando a gente fala que um bom produto, ele é fruto de uma carcaça com níveis maiores de gordura e níveis de marmoreio. Então, a gente já está falando de outra característica além da maciez, que é gordura. Só que, se o animal é muito jovem, a curva de deposição de gordura ela está no início do processo. A curva de crescimento do tecido adiposo ela só vai estar no seu auge próximo da maturidade. Então, a gente tem que fugir de um animal muito novo e ir para um animal um pouco mais velho para eu atingir características de maior nível de gordura. Aí você vai falar, bom, mas eu perco maciez? Não perde maciez, porque além disso, a gente não pode abrir mão da maturação dessa carne. Então, para mim, qual que é o animal ideal? Não é o dente de leite, não é o animal de 18 meses, e é o animal entre 24 e 30 meses, porque ele consegue a maciez do animal jovem com níveis de gordura muito maiores de animais próximos da maturidade e não tanto próximos da puberdade. Então, eu estou confundindo toda a cabeça de todo mundo aqui, porque eu estou falando de curva de crescimento dos tecidos, ósseo, muscular, adiposo, deposição de gordura subcutânea, deposição de gordura de acabamento, marmoreio, idade, solubilidade do colágeno. Quer dizer, em resumo, o animal jovem vai propiciar uma carne macia. Um animal um pouco mais velho, com aptidão de deposição de gordura e marmoreio, vai te trazer um animal com mais sabor. O mundo ideal é que você tenha uma carne macia com sabor. E aí você vai estar próximo de uma carne desejada pelo mercado que hoje quer remunerar mais por um produto com essa característica. Bacana. O pessoal está perguntando aqui sobre macho e fêmea. Antigamente os frigoríficos abatiam, ou pelo menos colocavam nas embalagens, que aquela carne era de macho. Hoje parece que isso mudou. A carne de fêmea é melhor? Esse é um ponto importante também, porque o Brasil ele tem como característica ser um grande produtor de commodity. E os machos, quando eles ficam inteiros com o testículo serve como hormônio de crescimento, o hormônio reprodutivo. Isso traz um impacto positivo no desenvolvimento desse animal, principalmente para ganhos em quilos, em produtividade, em conversão alimentar. Então, quando o pecuarista, por questão de busca por eficiência, o pecuarista americano ele usa hormônio anabolizante. O pecuarista brasileiro não pode usar anabolizante. Então, a ferramenta de se trabalhar com um plus de produtividade é manter esses animais inteiros.
Então, a maioria dos pecuaristas do Brasil hoje trabalham com machos inteiros. E o macho inteiro não vai conseguir um resultado final tão adequado para programas de qualidade de carne, por problema de deposição de gordura, por inibição do nível de marmoreio, por problema de pH e assim por diante. Mas, para fugir dessa briga, as pessoas optaram em engordar fêmeas, que ela tem uma curva de crescimento muito mais antecipada do que o macho. E aí ela consegue resultados de acabamento e de marmoreio com muito mais consistência. Por isso a preferência de fêmeas em programas de qualidade. Mas o mesmo comportamento que uma fêmea tem no seu desenvolvimento, o macho castrado teria. Então é muito similar o produto final de fêmea para macho castrado. Hoje eu estou abatendo em torno de 90% dos animais dos programas de carne que eu atuo são fêmeas. E apenas 10% são machos. Agora, tem uma questão muito importante que jogam a favor do macho castrado quando comparado a fêmeas. A eficiência biológica do macho castrado é maior do que a da fêmea e o rendimento de carcaça do macho castrado é maior do que da fêmea. Então, em resumo, eu engordar um macho castrado por um programa de qualidade, às vezes dá mais lucro do que se eu engordar uma fêmea por um programa de qualidade. A diferença vai ser no custo da aquisição. Às vezes o custo da compra da bezerra ou da novilha é muito mais barato do que o custo do quilo do bezerro ou do novilho. Aí joga essa conta a favor da fêmea. Mas eu estou vendo muitos mercados trabalharem em preços de compra muito próximos entre machos e fêmea. Se você pagou o mesmo preço entre um macho e uma fêmea, se você engordar esse macho castrado para programas de qualidade, ele vai te trazer um resultado final melhor. Obviamente, se você deixasse ele inteiro, ele teria um desenvolvimento melhor, um custo por arroba produzida melhor. Só que ele não atingiria as exigências dos programas de carne de qualidade. Sim. O pessoal está perguntando aqui, ó, se a fêmea é a vaca. Na verdade, não é vaca, são novilhas, né? Não são animais velhos que passaram por fase de várias reproduções. Geralmente, conta um pouco aí pra gente, Roberto, algumas empresas costumam tirar uma cria e depois abater essas fêmeas, porque nem todo mundo, nem todas as fêmeas vão para abate, algumas ficam para reposição. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona essa logística das fêmeas aí na pecuária. Eu tenho acompanhado vários trabalhos. A fêmea meio-sangue, britânica Nelore, é uma fêmea muito precoce. Ela é precoce sexualmente e, em função dessa precocidade sexual, traz uma precocidade na curva de deposição de gordura. Uma coisa está ligada à outra. O que acontece? Então, eu tenho essa fêmea entrando em cio muito jovem, com 12, 13 meses de idade. Então, algumas fazendas de cria optam em segurar essa fêmea, que tem um índice de fertilidade altíssimo por ser uma novilha, fazem a primeira inseminação, emprenham essa novilha, e aí ela vai parir com 21 meses, 22, 23 meses. Aí ela leva, se desmama, o animal para ser desmamado ele leva 7 meses, então ela está desmamando esse bezerro com 30 meses. Ou você faz uma desmama precoce, desmama um pouquinho antes, mas supondo que eu vou desmamar aos 7 meses, ela está desmamando com 7 meses. E aí eu dou uma engorda final de 90 dias, eu abato ela próximo de 33 meses. É um animal que daria 4 dentes. Então, ela consegue atender a maciez de um animal jovem, com características de carne, tamanho de peças, que atendem mercados mais exigentes, que querem sabor com maciez. Então, passa a ser uma grande opção eu emprenhar a novilha, tirar a primeira cria e depois engordar essa fêmea, essa vaca, sim, que não é vaca, é uma novilha jovem, para programas específicos de qualidade. Os Estados Unidos faz muito isso e eu já vi vários projetos partindo para isso e minha experiência com essa carne é fantástica. Atende os clientes mais exigentes, principalmente para marmoreio,
principalmente para tamanho de peças. É um produto bastante interessante. E os índices zootécnicos de uma fazenda que faz isso explodem. Sim. Porque a reconcepção de uma novilha primípara é muito baixa. Sim. E aí você elimina essa categoria engordando essa fêmea e repondo com uma novilha virgem depois no seu rebanho. Então passa a ser um projeto bastante interessante. Bacana demais. O pessoal está perguntando aqui de dry aged, eu vou deixar um pouco mais para o final, que a gente vai falar um pouco mais de carne. E, Roberto, a gente falou aqui de raça, falamos de sexo, idade de abate. E aí fala um pouco, eu sei que tem bastante gente da área técnica aí na live também. Conta um pouquinho pra gente qual é o tipo de nutrição assim, que você preconiza para utilizar nessa produção de carnes mais premiums aí, por favor. É sabido aí, em função dos últimos trabalhos que têm chegado para a gente, principalmente algumas universidades, algumas empresas estão direcionando os estudos para nutrição fetal. Uma vaca com uma boa nutrição durante o seu período de gestação vai produzir um bezerro com maior potencial genético. É sabido que durante a gestação é definido a quantidade de fibras musculares e a quantidade de adipócitos que esse bezerro vai ter no futuro. Então, uma vaca bem nutrida, ela vai explorar o potencial máximo da genética que está ali. Uma vaca mal nutrida vai comprometer o futuro desse animal, tanto em desenvolvimento, em fibras musculares, quanto em qualidade, que seriam os adipócitos, que seriam preenchidos com gordura. Só que isso é um aprendizado muito recente para a gente. Eu sou acostumado a trabalhar em projetos de pecuária, onde, principalmente projetos de cria, que na cabeça do pecuarista mais antigo, a vaca emprenhou, eles colocam ela no pior pasto da fazenda, porque na cabeça deles, ela vai passar toda a gestação dando prejuízo, só comendo e não dando resultado para a fazenda. E é totalmente ao contrário. Então essa é uma questão muito importante, a nutrição da vaca. Uma vez o bezerro nascido, uma boa sanidade faz total diferença lá na frente. Um animal que teve problema sanitário, ou diarreia, ou tristeza, que é uma doença transmitida pelo carrapato, ele também compromete o seu futuro, tanto de desenvolvimento quanto em qualidade. Então, uma boa nutrição e uma boa sanidade é fundamental desde o bezerro. Então, em alguns projetos que a gente atua, fazem suplementação de creep feeding, que é a suplementação do bezerro no pé da vaca. Se esse projeto é de ciclo completo e a pessoa souber exatamente o que está fazendo, pode ser muito válido, porque a conversão alimentar desse bezerro nessa fase é a maior possível. É quase que 2 para 1, 2 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho. Conforme esse animal vai crescendo, essa relação vai piorando para 3, 3,5, 5, 8, 10, 12 para 1. 12 quilos de matéria seca por 1 quilo de ganho. Então, você explorar o animal nessa fase custa muito barato. Só que, se você entrou com creep feed nesse animal, pós-desmama, você tem que continuar a suplementação, porque senão você perde todo o efeito que você colocou a mais nesse animal. Depois, na recria, eu acho que a maior evolução que a pecuária de corte teve nos últimos anos foi a nutrição na recria. A gente se especializou em estratégias de recria, suplementando no período das águas, suplementando no período de seca, para justamente fazer com que os animais tenham um plano nutricional crescente, com o objetivo de que o animal sempre ganhe peso, nunca perca peso. A pecuária mais antiga era muito claro, o período das águas, que as pastagens vinham, os animais ganhavam peso. O período seco, os animais perdiam peso.
e aí o ciclo de produção entre ganhar peso e perder peso, os animais eram abatidos com 5 anos de idade. Sim. Com esses planos nutricionais, o animal nunca volta. Ele sempre se desenvolve. Aí os abates vão para 24 meses, para 30 meses. E essa realmente foi a grande estratégia e o grande aprendizado, principalmente quando a pecuária começou a avançar para áreas agrícolas. Que o grão ou subproduto ou as limpezas estavam prontamente disponíveis à pecuária. A evolução é tanta que eu vou ser honesto com você, eu não acredito mais em pecuária de corte sem suplementação. Sim. Aquela Concordo. questão, pecuária pasto, para mim é filosófica. Pasto com suplemento, né? Pasto com suplementação. Durante o período do verão, do período das chuvas, o pasto tem deficiência de energia. Aí a gente suplementa com energia. Durante o período seco, o pasto tem deficiência de proteína. Sim. E também energia. A gente suplementa com proteína e energia. Quer dizer, é uma estratégia nutricional para que o animal continue seu desenvolvimento. Se esse animal tem potencial genético para um melhor desenvolvimento, essa nutrição vai fazer com que ele seja uma eficiência máxima. Independente se for para produzir commodity ou se for para produzir qualidade. Então, eu até brinco, a palavra de ordem na pecuária de corte hoje é o uso de tecnologia. Sim. Agora, você pode usar a tecnologia para ser um excelente produtor de commodity, como o Boi 777, exato, que a gente viu, o pessoal... Você tem um livro aqui, ó. Essa é a evolução máxima dentro da pecuária de corte commodity hoje no Brasil. Isso aí, ó. É fruto de um animal de uma boa genética, um macho inteiro, com um plano nutricional super estratégico. Então, qual que é o objetivo? É abater animais com 24 meses de 20 arrobas. Sim. Só que esse animal 777, ele não vai atender programas de carne de qualidade. Esse é um produto para atender exportação, para atender consumo doméstico do dia a dia. As características que o público do churrasco, o público do fim de semana, ou um público mais exigente busca, são características de gordura, marmoreio, que a gente precisa ir um pouco além do que os animais inteiros, os animais desse boi 777 entregam. Sim. Eu não conheço tecnologia melhor do que esse animal para você ser um excelente produtor de commodity. E o Brasil é um produtor de commodity. Então eu falo que a pecuária de corte brasileira, a evolução da pecuária de corte brasileira passa pelo boi 777. Sim. Agora, paralelo a isso, existe um novo caminho que está surgindo e quem está demandando esse novo produto são novos consumidores que estão dispostos a pagar um pouco mais por um produto melhor. Aí nasce programas de qualidade ou marcas de carne aqui no Brasil que estão se ajustando para entregar características de maciez, de sabor, de suculência, independente da raça, independente do estado. Eu acho que é um movimento muito crescente e que falta esse produto no mercado, e eu vejo claramente que a demanda é maior do que a oferta. Principalmente porque a velocidade que os consumidores aprendem a consumir essa carne de qualidade é muito maior e mais rápida do que a nossa capacidade em produzir. Porque a carne que a gente está produzindo agora, ela nada mais é do que fruto de uma tomada de decisão que aconteceu numa fazenda 3 anos atrás. Exato. 9 meses de gestação, 7 meses para desmama, 12 meses de recria e 3 meses de engorda. Então, a carne que eu vou comer daqui 3 anos, eu tenho que estar começando a produzir agora na fazenda. Só que daqui 3 anos, a demanda é muito maior do que agora. E a gente não vai ter essa velocidade para atender essa demanda. Então, eu não sou pessimista de forma nenhuma, mas eu acho que a gente vive diante de um colapso. Esse colapso é o seguinte, é ter demanda por qualidade e não ter produto para entregar.
Quem vai gostar muito se isso acontecer são os projetos de carnes argentinas e uruguaias que vão bombardear o mercado brasileiro com esse produto que é bom, é diferenciado e que nos últimos 20 anos eles reinam nesse mercado, principalmente dos restaurantes, das churrascarias. Mas que eu sou muito feliz em dizer que hoje eu como melhor em marcas de carnes brasileiras do que de fato eu consigo comer quando eu viajo para a Argentina ou para o Uruguai. Bacana. Carne brasileira não perde em nada, até ganha, então, né, Roberto? É importante a gente contar isso aqui, né? Porque tem uma... Há 20 anos atrás, o desafio era produzir uma carne próxima da deles. Na minha opinião, isso já foi conquistado. Que bacana. Eu garanto para você que a gente tem marcas de carne hoje tão boas ou melhores que as boas carnes deles. O nosso próximo desafio é produzir escala. É produzir volume desse produto para atender a demanda que vai surgir e está surgindo a cada novo churrasco na casa de todos nós, né? Sim, sim. Ô, Roberto, eu tenho um comentário aqui, porque como os produtores brasileiros vão se interessar em produzir carne por qualidade, os consumidores só buscam preço, mas como você comentou, né, a busca por qualidade, ela vem crescendo, né? Cada vez mais o consumidor está tendo essa percepção. É claro que ainda mais com esses tempos de crise que nós tivemos, né? Acho que quando a gente está numa situação mais confortável economicamente, essa busca seja um pouco maior, né? Não sei, até quero saber isso de você. E quando a gente vê uma crise chegando, óbvio que as pessoas tentam se segurar. Como você vê esse mercado das carnes premium aí, frente às crises financeiras que a gente tem passado? É um assunto super interessante e quem levantou a bandeira de qualidade no Brasil é uma geração que mudou completamente os hábitos de consumo e obrigou a mudança no varejo. Sim. Essa geração é a geração de pessoas entre 25 e 35 anos, que é a chamada geração do milênio, que tem como hábito ou tem como estilo de vida o prazer, a satisfação, diferente das pessoas das outras gerações que trabalhavam para acumular riqueza. Essa geração do milênio trabalha para viajar, para ter experiências, para conhecer novas culturas, novos produtos. E quem levantou a bandeira da qualidade foi realmente essas pessoas. São as pessoas consumidoras de cervejas artesanais. Uma latinha, sei lá, de uma cerveja comum, custa R$ 1,99. Uma lata de uma cerveja artesanal eu vendo na minha loja a R$40. Quer dizer, vai ter público para isso? Obviamente, da noite para o dia, não. Mas é um aprendizado e tem pessoas que preferem tomar uma lata dessa do que tomar 20 latinhas da outra. Sou dessa. Da mesma forma, essa geração é a geração do coma menos, mas coma melhor. Exato. A geração do beba menos, mas beba melhor. Passou a fazer sentido os cafés gourmet, os vinhos de qualidade, nessa nova filosofia de consumo. Eu lembro claramente que, na minha época de moleque, de jovem, a gente ia num rodízio, a gente se preparava para ir no rodízio. Enquanto a gente não passava mal na mesa, a gente não parava de comer. Também já fui dessa. Estava no nosso subconsciente. Bom, eu paguei ali 60, 80 reais no rodízio. Quanto mais eu comer, mais eu remunero o dinheiro que eu estou gastando. Sim. Só que para essa nova geração isso não faz sentido. As pessoas querem comer produtos melhores e tanto não faz sentido que o modelo das churrascarias rodízio ela está entrando em extinção. Se já não entrou em extinção e está sendo substituída por à la carte, por steakhouse, por American Barbecue, por hamburguerias de qualidade. Então, é uma mudança no perfil do consumidor que obrigou uma mudança no serviço, nos restaurantes, nas hamburguerias. E isso é muito sério. E uma geração próxima
que é a geração Z, ela tem os mesmos valores da geração do milênio, com uma questão ética muito mais importante. Então, essa questão ética vai fazer com que esse consumidor pergunte à marca que ele está consumindo quem consumiu, se faz bem à saúde, se faz bem ao planeta, quais são as questões sociais e ambientais que essa marca se preocupa. Então, hoje em dia, a maioria do público às vezes não está nem olhando para isso. Mas esse vai ser um grande diferencial daqui para frente na tomada de decisão desse consumidor na escolha de uma marca. Sem dúvida. Será que essa marca adota as técnicas de bem-estar animal? Isso aí vai ser um diferencial lá na frente, porque eu conheço muita gente, inclusive da minha família, que se tornaram veganas, mas não porque elas não querem consumir proteína vermelha. É muito em função de como elas enxergam um possível sofrimento animal. Sim. A gente que atua na cadeia produtiva, a gente não está sabendo contar essa história, porque nas fazendas que a gente atua, tem bem-estar animal, tem currais, anti-estresse, os abates são abates humanitários, os motoristas dos caminhões são treinados ao extremo em relação a manejo pré-embarque. O pré-embarque é fundamental para a qualidade do produto final em relação a estresse, pH da carne, características que vão influenciar o resultado final. Então, toda a cadeia tem que trabalhar no mesmo sentido. A gente está conseguindo trabalhar bem, mas não está conseguindo contar essa história para o nosso consumidor. Exato. Então, se a gente não conta essa história para o nosso consumidor, ele às vezes está sendo bombardeado por imagens que aparecem na internet a cada momento, aonde mostra coisas mais absurdas possíveis e que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, realmente, a gente tem que aprender a contar a história e o grande diferencial entre os produtos no futuro próximo vai ser a história por trás do produto. Exato. E a história por trás do produto realmente vai ter que mostrar quem produziu, como foi produzido, se faz bem ao planeta, se faz bem à saúde. As certificações. Se essa marca conseguir responder a pergunta desse consumidor, ele deixa de atingir o bolso desse consumidor e passa a atingir o coração. Aí a fidelização máxima possível que uma marca pode ter em relação ao seu cliente. E está sendo muito bem trabalhado algumas marcas em relação a isso. E o futuro, hoje, ainda para mercado interno, mas isso passa a ser para exportação, principalmente para a Europa, onde eles têm um conceito de segurança alimentar, de rastreabilidade muito mais inserido do que a gente, começa a valorizar a marca de outras formas. Por exemplo, a carne que a gente compra no açougue, qual a certeza que eu tenho que foi obedecido o período de carência na utilização dos medicamentos daquele animal? Zero. Agora, a carne de um programa de qualidade tem 100% da rastreabilidade de tudo que foi feito sanitariamente, nutricionalmente. O animal ele passa a ter todo um histórico. Isso vai começar a vir nas marcas de carne através de um QR Code. E esse QR Code vai te remeter a toda a história desse animal. É uma tendência, mas que já tem marcas que estão atuando com isso hoje. Então, quando a gente fala em carne de qualidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, às vezes, custa muito caro. A gente liga muito para preço. Só que, se a gente começar a se preocupar, e eu acho que essa pandemia vai mudar muito alguns conceitos que existem, que marcas que se preocupam em sanidade, em segurança alimentar, em rastreabilidade, bem-estar animal, isso vai começar a fazer uma diferença muito em breve. Sim, sem dúvida. A gente teve uma live aqui, Roberto, no Prioriagro, com o pessoal do Beba Mais Leite. Eles conversaram um pouco da certificação de bem-estar animal deles,
para o lado do leite. Acho que as certificações também podem ser uma saída aí para a questão do bem-estar animal e até para a sustentabilidade, né? Porque hoje uma das grandes mitos que tem por aí, até tem um vídeo aqui no Priori Agro que eu desmistifico isso, é que os bovinos são os grandes vilões do efeito estufa, né? Enfim, todo mundo diz isso, os veganos dizem isso, os vegetarianos dizem isso, a mídia diz isso de uma forma muito sem embasamento. E acho que talvez as certificações possam ser uma opção também, né, para comunicar ao consumidor sobre aquilo que ele está comendo. Né? Essa responsabilidade da comunicação é de toda a cadeia. Sim. E eu até brinquei outro dia no Instagram, eu até disse o seguinte: eu não sabia que ser artista no Brasil te dá o direito de falar besteira de assunto que você não conhece. Exato. A gente já viu tanta gente falando besteira sobre poluição, efeito estufa do bovino e tudo mais, mas eles contam parte da história, né? Se eles se aprofundassem um pouquinho mais na história, saberia que o Brasil tem hoje uma pecuária de carbono free. Sim. Mas, de novo, isso é um erro nosso. Sim. De técnico, de pecuarista, de indústria frigorífica e de varejista, não contar essa história. Então, cabe a quem contar essa história? A todos que estão envolvidos na cadeia. Exato. Mas a gente aprende, a gente é novo. Esse processo de qualidade de carne é muito novo no Brasil, está engatinhando. Mas algumas marcas já estão olhando para isso e atendendo essa expectativa desse cliente. Bacana. Aproveitar aí que o Roberto falou sobre comunicação, que a gente tem que melhorar a comunicação e contar aí para os seguidores do Roberto que não conhecem o Priori Agro. Esse é o objetivo do Priori Agro, levar para fora do campo as informações do que a gente está fazendo de bom ali dentro. Digo que a gente só conta a verdade aqui. A gente não é o setor perfeito, né, Roberto? A gente tem gente boa e tem gente ruim. Só que o que a mídia faz é pegar essas pessoas ruins e generalizarem como referência, né? Ou como as pessoas que são toda a cadeia, né? Generalizam como toda a cadeia. E isso é um grande erro, né? Então a gente tem que realmente mostrar o quão bom nós somos. E o Priori Agro está aí para isso também. Exatamente. É um caminho sem volta. E se a gente for pegar exemplos de fora do Brasil, a própria cadeia produtiva financia órgãos que defendem a atividade. A gente está ainda muito distante aqui no Brasil. A corrupção é extrema em todos os segmentos. Então, eu não sei se funcionaria isso, mas a minha grande aposta é que essas novas gerações vão encabeçar um movimento desse e fazer isso acontecer. Sim, sim. Conte com o Priori Agro para isso. Ô, Roberto, vamos voltar um pouco para o assunto carne. A gente estava... várias perguntas aqui, pessoal, não consegui acompanhar algumas, mas tem uma pergunta que o pessoal sempre me faz e que o pessoal tem bastante curiosidade, é sobre os cortes de dianteiro para churrasco, né? Muita gente tem um certo preconceito. Conta um pouco aí da sua experiência para nós. Bom, essa foi a grande evolução que a gente teve como varejo, como consumidor. E eu brinco que nesse tema nada se cria, tudo se copia. A gente foi buscar em países com mais tradição da gente o que eles faziam com vários cortes e começou a replicar isso e até adotou algumas nomenclaturas que eles usam lá fora aqui no Brasil. E de fato a gente começou a agregar valor em cortes que a gente tradicionalmente não conhecia como consumidor. Existe um equipamento no laboratório que mede a maciez da carne, a chamada força de cisalhamento. E eu peguei um trabalho outro dia que foi feito essa força de cisalhamento em todos os cortes dos animais. E dos 10 primeiros, se eu não me engano, tem 3 cortes mais macios do boi estão no dianteiro. Então, é um aprendizado que a gente não tinha. Era uma informação que a gente não tinha, que a gente sempre chamou de carne de segunda. E eu falo a gente, eu estou me colocando como consumidor, ou como tradicionalmente as pessoas falam carne de segunda e carne de primeira.
Então, o aprendizado em consumir novos cortes trouxe um equilíbrio maior no mix e na agregação de valor. Isso permitiu aumentar os níveis de premiação pagos ao produtor, porque você vai ter mais quilos de carne para poder diluir essa premiação. O grande gargalo ainda são os cortes chamados cortes da roda, colchão mole, colchão duro, patinho, lagarto, que isso de fato o consumidor do dia a dia não está disposto a pagar mais por um produto de mais qualidade, por questão orçamentária, por questão de necessidade. Mas o consumidor do final de semana, o consumidor do churrasco, ele já reconhece um bom shoulder, um flat iron, uma costela do dianteiro, um Denver steak, que na verdade o que é? É o 7 da paleta, é o A100, são cortes que a gente já conhecia e que hoje, se você pegar os cortes desse animal bom, ele vai te trazer um sabor, uma maciez e uma suculência fantásticos. E aí que eu começo a questionar a primeira preocupação que chega quando a gente fala de marca de carne. Todo mundo associa, mas é caro. Hoje a gente consegue fazer um belo de um churrasco, gastando em torno de 30, 35 reais por pessoa, fazendo um mix de cortes do dianteiro e do traseiro, consumindo em torno de uns 400 gramas de carne, 300 gramas de carne por pessoa, de carnes da mais alta qualidade. Nesse sentido, o caro é ir no McDonald's. Você paga os mesmos 30 num lanche que daqui meia hora você está com fome. Então, eu trabalho muito forte no Instagram. Eu vejo os grupos de Instagram que são muito organizados, são os pessoal fitness. Sim. E eles fazem propaganda de whey protein e não sei o que e tal. Eu falei, não existe melhor whey protein, ou melhor protein do que a carne. Sim. É muito mais barato, um valor biológico muito melhor e uma satisfação muito melhor. Então, quando eu até brinco, eu até provoco eles, eu coloco alguma foto de uma carne bem magrinha, falo, altos níveis de proteína, baixos níveis de gordura, mais barato que o whey protein. Eu tenho um monte de curtida. Por quê? Porque falta informação. Sim. Coloca uma geladeira dessa, com essas carnes já porcionadas, embaladinhas, numa academia. Vamos evoluir, vamos incentivar esse consumo. A gente não está fazendo isso e aí reclama que o preço da picanha está caro. Pois é. Por quê? Porque todo o custo de produção está indo na picanha. Coitada da picanha está tendo que pagar a conta toda. Mas a nossa evolução está nos levando a aprender novos cortes, novos métodos de preparo, carnes que são aptos a uma cocção úmida, uma cocção seca, a defumação, a hambúrguer. E aí começa um processo de realmente conhecimento e agregação de valor. Sim, sem dúvida. Ô Roberto, e aí, conta um pouco para o pessoal que também tem bastante dúvida quanto a esse assunto, sobre os processos de maturação. Eu vi que bastante gente perguntou aqui. Conta um pouco sobre carne maturada, o dry aged. A gente tem 10 minutos, mas acho que dá para falar um pouquinho. Vamos lá. Toda preocupação existe na fazenda, desde o acasalamento, nutrição, sanidade, formação de lotes, ultrassonografia, com o intuito de padronização. Uma marca de carne tem que ter uma qualidade consistente, uma padronização. E para mim, na minha opinião, a maturação é o último processo, é a última influência que eu posso ter com o objetivo de padronização de maciez. Ninguém me garante que um animal A vai ter o mesmo nível de maciez que o animal B ou que o animal C dentro do mesmo lote. Existe uma questão individual, existem diferença entre indivíduos. Sim. E a gente usa a maturação justamente para padronização. Então eu até brinco nesse tema, eu falo que existem dois jeitos de produzir carne de qualidade. Ou maturando, ou do jeito errado. Só que é uma questão muito regional. Tem alguns estados, algumas cidades que não gostam de carne embalada a vácuo. Sim.
Eles preferem carne fresca, que é aquela desossada na frente do consumidor. Na verdade, não é que eles não gostam de carne embalada a vácuo. É que essa carne embalada a vácuo que eles consumiram e chegaram... e eles chegaram nessa conclusão de que não gostam, é porque essa carne foi má acondicionada, com a temperatura errada, ou durante o processo de transporte, essa carne soltou o exudato, aquela bolsa Sim. de carne, aquele saquinho do vácuo que você pega, está cheio de líquido, e por acaso entra ar, esse líquido fermenta, realmente traz um sabor e um odor desagradável. Mas uma carne bem maturada, bem acondicionada, ela não vai te trazer prejuízo nenhum na qualidade e ainda você ganha de 20% a 40% em maciez do que essa mesma carne sem maturação. Então, como você vai falar de qualidade, onde a maciez é a questão fundamental, e vai abrir mão de 20% a 40% de maciez? Isso é impensável. Então, uma carne com 15, 20 dias de embalado a vácuo, bem acondicionada, ela vai atender os mais exigentes. Mesmo gente que fala que não gosta de carne embalada a vácuo, se a gente fizer a carne embalada a vácuo e falar experimenta sem a pessoa saber, ela vai aprovar Sim. sem problema nenhum. Então, a maturação que a gente conheceu até então é o wet aged, Sim. que é uma proteólise, é uma quebra das fibras em função das bactérias anaeróbicas, de algumas enzimas da carne que propiciam essa proteólise. E isso faz com que a carne ganhe maciez. O outro processo de maturação é o dry aged, que é uma maturação a seco, que aqui na América do Sul é um processo muito recente, talvez, sendo muito otimista, tem 10 anos de história. Começou as pessoas fazerem no fundo de casa, publicando as fotos no Instagram, principalmente que eu me lembre, o Debete encabeçou esse processo, o Rogério Debete, que ele fazia para os amigos, e aí se transformou numa marca, se transformou num açougue, e hoje é um dos maiores fenômenos em carne no Brasil, que diferente da maturação a seco, é uma maturação, da maturação úmida, é uma maturação a seco. Então, a maturação úmida é uma carne embalada a vácuo com temperatura de 2 a 4 graus. Toda carne embalada a vácuo com temperatura de 2 a 4 graus, ela está em maturação. Como você interrompe a maturação? Congela. Se você congelar, imediatamente você interrompeu a maturação. O wet age também ela fica de 2 a 4 graus, só que aí você tem que obedecer à umidade relativa e ventilação forçada. Você tem que forçar nessa carne um processo de desidratação. A carne vai perder ali 20% de água, 25%, 30% de água, e aí ela vai concentrar o sabor. Então, a influência na maciez, ela também é uma proteólise, ela vai quebrar fibra, ela vai ganhar a mesma maciez do que o wet aged. Só que como você desidrata a carne, ela vai concentrar o sabor, você começa a conquistar patamares de sabores. Com 40 dias, você consegue algumas notas amendoadas, com 50 dias, 60 dias, você consegue sabores de blue cheese. Delícia. Eu falo que para o Brasil, mais do que 60 dias, você começa a se afastar do hábito do brasileiro ainda, porque fica um sabor muito forte. Mas entre 30 e 60 dias vem conquistando vários consumidores, porque entrega maciez, entrega alguns sabores diferentes e serve para você, no seu churrasco, fazer um pedaço, experimentar, discutir, conversar. E incrível, hoje, quando a gente fazia churrasco há 20 anos atrás, esse churrasco era uma refeição. Hoje, esse churrasco, as pessoas estão conversando no churrasco sobre raça, sobre maturação, sobre sistema de produção. É uma coisa que começou a acontecer
e as pessoas estão buscando conhecimento disso da mesma forma que elas foram buscar conhecimento há 20 anos atrás nos vinhos. Entender as diferenças de uvas, as diferenças de países, de altitude, de clima. Então, a gente começou a tornar os nossos consumidores mais exigentes. E essa exigência está voltando para dentro da cadeia. E hoje é muito comum o consumidor chegar num açougue, falar sobre maturação, sobre marmoreio, sobre raça, além, às vezes, com conhecimento maior que o açougueiro que está atendendo ele. E aí esse açougueiro está tendo que buscar informação para dentro da cadeia. Sim. Ele vai no frigorífico, às vezes o frigorífico não sabe, ele vai para dentro da fazenda. Quer dizer, a gente está sendo forçado a mudar completamente a nossa relação com a carne e a nossa relação de conhecimento com a carne, única e exclusivamente para atender a expectativa desse novo consumidor. Esse novo consumidor que está transformando a pecuária de corte brasileira e está movimentando uma cadeia hoje que é desse tamanhinho, que é a carne de qualidade brasileira, que na minha cabeça ainda representa 2% dos volumes de abate, mas vamos ser otimistas que daqui a alguns anos vai representar 10%. Os outros 90% é a carne commodity, é a aptidão do Brasil, que é produzir carne para exportação, que é produzir carne para carne barata, vamos dizer assim. Mas, paralelo a isso, tem um novo mundo que está surgindo e eu fico muito feliz de ter apostado nisso há 20 anos atrás e hoje está podendo colher uns frutos e atuando nesse segmento de carne de qualidade. Roberto, a live vai finalizar. Eu posso te chamar de novo só para a gente encerrar? Falta 30 segundos. Lógico. Então eu vou encerrar aqui, pessoal. Aguardo vocês aqui de volta, porque o Instagram vai encerrar automático. Voltem aqui. Já chamo você, Roberto. Pessoal, estou esperando o Roberto entrar aqui e a gente já dá continuidade. Quando a prosa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Roberto já está entrando aqui. Obrigada a todo mundo por estar participando. Voltamos. Joia. Esse limite aí do Instagram é muito triste, mas a gente vence ele. Não, mas é bom e é ruim. Outro dia eu fiz uma live aqui, eu tive que voltar 4 vezes. Aí depois eu percebi que eu fiz 4 horas de live. Então, porque a gente vai conversando e nem vê o tempo passar, ainda mais quando a prosa é boa, assim. Ô, Roberto, conta pra gente onde a gente pode encontrar, né? Algumas pessoas perguntaram onde a gente pode encontrar suas marcas de carne, restaurantes. Hoje eu estou atuando com quase 400 clientes no Brasil todo, que tem um perfil basicamente de boutiques de carne ou açougues especializados. O food service, os restaurantes, eles estão num processo de transformação. Eles ficam muito em dúvida ainda de pagar um pouco mais por um produto tão melhor. Mas isso é natural. A entrada desse público de food service, disposto a pagar um pouco mais, até para repassar um pouco mais para o cliente dele. Fica sempre essa dúvida, né? Se eu compro um produto que custa 20% mais, será que o meu cliente está disposto a pagar 20% mais? E as pessoas que optam por fazer isso, é um caminho sem volta, porque existe realmente uma fidelização muito grande a carne fideliza muito. A carne fideliza no supermercado, a carne fideliza no restaurante, porque o resto do prato basicamente são commodities, mas a carne não. A carne, se você trouxer um diferencial para o seu cliente, ele vai querer voltar várias e várias vezes para consumir aquele produto. Então, basicamente, 70% dos meus clientes estão dentro do estado de São Paulo,
E esse projeto é uma parceria muito forte com o frigorífico Frigol, onde a gente abate, antes desse problema todo, a gente estava abatendo aí em torno de 1.000 animais por semana. E esse mês passado foi historicamente o mês que a gente menos abateu. Esse volume caiu mais do que 50%. E a gente está enxergando uma retomada a partir de maio. Não vai chegar nos níveis originais, mas já com uma retomada. E isso mostra que o consumidor não deixa de consumir. Eu tenho alguns relatos de alguns clientes nossos que as vendas estão aumentando nesse período. Bacana. As pessoas estão buscando conveniência, as pessoas estão buscando segurança, as pessoas estão no seu ambiente ali de confraternização. Oi, voltou? Voltou. Porque esse horário começa a encher de live, né? E aí o pessoal não, começa a travar e minha bateria está baixa aqui, então pode ser isso também. Não, vamos encerrar já. Ô, Roberto, então, só mais uma pergunta. Não, só para complementar. Então, claro. As empresas que souberem trabalhar pós-crise, principalmente na relação comercial, entregando conveniência, entregando consistência, entregando confiança, elas vão se destacar de uma forma tão grande e o futuro deixa de ser compra física e passa a ser compra online em vários segmentos. Sim. E eu percebi que isso na carne vai acontecer também. Porque as pessoas, às vezes, gastaram milhões para montar uma loja e esse milhão que montou a loja vai estar sendo diluído no custo da mercadoria. Sim. Essa pessoa vai ter que concorrer com um cara eficiente em delivery, que não tem esse custo fixo para colocar no custo da mercadoria, então ele vai ter uma competência muito maior, às vezes com o mesmo produto. Então, realmente, isso vai refletir numa mudança de hábito de consumo. Bacana. Cada vez o consumidor está mais antenado, realmente, como você disse, né? A gente quer comodidade, né? Hoje, ainda mais, né, depois de toda essa quarentena, né? As pessoas estão se habituando muito mais ao delivery e bacana saber que isso chega nas carnes também. Aqui, ó. Um depoimento de um seguidor. Eu fui fazer uma compra esse final de semana e foi isso que o estabelecimento me relatou. As marcas estão enviando menos, mas a demanda não está diminuindo. Bacana. E, Roberto, então agora aqui para a gente finalizar, né? Sua bateria está acabando e já acabou o tempo aqui também nosso. Queria agradecer novamente você aí pela disponibilidade de participar aqui do Priori Agro e das lives que eu venho realizando aqui. E queria convidar os seguidores do Roberto também a seguir o Priori Agro e conhecer um pouco do nosso trabalho. E deixa o final aí para você mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a live aí. Não, legal. Conta comigo, é um prazer. Daqui a algum Obrigada. Período, se quiser repetir, a gente vai criando novos temas, algumas perguntas que chegam para vocês, se vocês quiserem que eu participe, levando um pouco da minha experiência profissional, e vai ser um prazer. Eu até comentei no início que eu estava numa fase de transição, foi uma falha de comunicação minha com você, porque esses projetos que você comentou de São Paulo, eu acabei me desligando em fevereiro, infelizmente, é recente. Um mês antes de ter todo esse problema, e eu direcionei todos os meus esforços para a marca de carne, realmente, e eu estou criando um novo formato de comercialização, que é através de clube de assinatura, um ponto de venda em São Paulo, e futuros pontos de vendas em outras capitais, mas vendendo em custos baixos. A loja ela vai dar a opção de venda física para as pessoas que de fato gostam de fazer a compra física do produto, mas de uma maneira muito enxuta, com um custo muito baixo, e o grande charme desse processo vai ser venda online. Então, já existem outras iniciativas, já houveram outras iniciativas, mas eu acho que é um futuro muito próximo, principalmente pós esse problema, que o ponto positivo disso
é que as pessoas que tinham um pouco de receio ou falta de segurança ou falta de informação de comprar um produto online, agora praticamente vai virar um hábito isso e é esse mercado que a gente busca daqui para frente. Eu saí do ramo de restaurante, mas meu foco passou a ser 100% carne e marca de carne. Vão surgir novas marcas de carne muito em breve. Eu vou ter o prazer de anunciar para vocês. Os animais dessas novas marcas de carne já estão em produção, quer dizer, uma coisa muito recente. Um prazo muito pequeno a gente vai ter já para anunciar isso, mas pode ter certeza que a gente está tomando todas as preocupações e precauções para que esse produto seja realmente um produto da prateleira de cima. Praticamente toda a minha comunicação é via Instagram. Então, sim. Sigam. RR Barcelos com 2 L. Acesso hoje numa fazenda, amanhã num frigorífico, depois num restaurante, depois num açougue. Quer dizer, a minha vida profissional, às vezes eu começo numa etapa da cadeia, termino na outra, mas é o que eu passo no Instagram para as pessoas acompanharem os bastidores. Eu até brinco, os bastidores da carne. Sim. São coisas que as pessoas às vezes não têm noção, principalmente das grandes cidades. Eu faço questão de trazer para mostrar as preocupações que a gente tem para dar informação realmente para a cadeia produtiva. Maravilha. Toda vez que eu tenho oportunidade para estar conversando com técnicos, zootecnistas, agrônomos, veterinários, através de simpósio, através agora nesse formato de live, podem contar comigo, que é um grande prazer. Bacana. E é muito legal. Que bom. Obrigada, Roberto. Uma pessoa me ligando aqui. Roberto, só para eu entender, você é proprietário dos animais? Você arrenda esses animais? Fiquei aqui para mim, mas eu já fui proprietário tá, dos é porque animais. eu tô recebendo... Eu já fui produtor até eu atingir uma quantidade de animais e depois, pela demanda, ficou incompatível com o meu poder aquisitivo, com a minha capacidade de produção. E aí eu fui criando algumas parcerias e hoje eu tenho alguns parceiros bastante interessantes e eu não tenho dúvida que os parceiros se profissionalizaram de uma forma tão grande e com um compromisso com a qualidade tão grande que hoje em dia o produto que a gente está conseguindo, a cada ano ele evolui na medida da evolução do consumidor. Então, eu fico muito feliz que hoje eu consigo comer essa carne no Brasil, essas marcas, e não deixam nada a desejar em relação às melhores carnes do mundo. Bacana. E está aqui no Brasil, não precisa converter em dólar, não precisa pagar avião, hospedagem. É você identificar quais são essas marcas para você consumir elas dentro da sua casa. Isso foi uma conquista Legal. de 20 anos de esforço materializado num produto hoje à disposição dos consumidores e com preços muito bacanas. Eu acho que composição de preço faz parte do valor de uma marca. Não adianta eu produzir uma carne que eu acho bacana e eu querer colocar a faca no pescoço do meu consumidor, fazendo ele pagar 100, 150 reais o quilo. Não. Hoje a gente tem boas carnes na faixa de 60, 80, 90 reais o quilo, que são classificadas como Prime lá nos Estados Unidos. E uma carne, para ser classificada como Prime nos Estados Unidos, ela faz parte de 3% de todo o abate americano são classificadas como Prime.
E dentro das nossas linhas aqui, nas linhas que a gente atua, tem muito produto Prime. Então, é realmente uma revolução. O mundo só não pode saber disso. A gente consegue administrar. O problema for quando a gente começar a brigar com a exportação, com esse dólar a R$ 5, realmente a gente vai ter problema. Mas enquanto estiver nas nossas mãos, como produtor e como varejo, pode ficar tranquilo que a gente garante esse produto aqui para os consumidores exigentes brasileiros. Bacana. Bacana. Roberto, brigadão, viu? De novo aí pela live. Obrigada aí. Você pode contar comigo porque você precisar também, alguma divulgação, alguma parceria, estamos por aqui também. E, pessoal, agradeço todo mundo que esteve aqui. A live vai ficar salva aqui nos stories. Para quem quiser avisar os amigos que tem tudo isso de informação aqui, pode mandar aí no aviãozinho que eu vou deixar salvo. E mais uma vez, obrigada, Roberta, aí por tudo. Joia, obrigado. Se ficou alguma dúvida, pode me passar a mensagem que eu não sei a velocidade que eu vou responder. Tranquilo. Mas pode ficar tranquilo que eu respondo 100%, eu que faço 100% do Instagram. Então, de alguma forma, eu vou tentar responder todo mundo. Show, show, Roberto. Obrigadão, viu? Um abraço. Boa semana aí para você. Conta comigo. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.